Olá, meus alunos, bem-vindos ao canal. Para você que não me conhece, eu sou a Margarete Werneck. Se você está matriculado na Faculdade Sudamérica, a nossa aula de hoje é uma revisão. Biologia geral, hoje nós vamos revisitar os conteúdos de retículo endoplasmático, aparelho de Golgi e mitocôndrias. E vamos finalizar a nossa preparação para a nossa avaliação que está a caminho. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre os retículos. Os retículos estruturalmente são uma rede de canais membranosos que tem a sua membrana contínua com a membrana do núcleo. Na verdade, o que a gente chama de retículo liso e retículo rugoso são as duas regiões de uma mesma organela. Na primeira região que a gente vai comentar, que é o retículo endoplasmático liso, a célula concentra as funções de desintoxicação, armazena soluções aquosas, substâncias hidrossolúveis, sintetiza gorduras como os fosfolípidos componentes das membranas e também é o local de síntese de hormônios, se a gente estiver falando de uma célula secretora de hormônios. O retículo é modificado nas células musculares para fazer também o controle do cálcio, que é o íon principal da contração muscular. O retículo rugoso é chamado de rugoso ou granular porque ele tem nas suas membranas muitos ribossomos aderidos. Os ribossomos são as organelas responsáveis pela síntese proteica, por estabelecer as ligações peptídicas entre os aminoácidos para sintetizar uma proteína. Então, o ribossomo está no retículo endoplasmático rugoso, que é o local da síntese proteica. Em células que têm uma alta produção de moléculas proteicas, células secretoras de proteínas, essa região do retículo se encontra muito desenvolvida. O retículo rugoso é uma organela muito desenvolvida. O Golgi, é a outra organela que a gente vai falar na aula de hoje, é constituído por pilhas de bolsas achatadas. Então, as vesículas do Golgi, as cisternas do Golgi, têm um formato achatado e se encontram empilhados como se fosse uma pilha de pratos. No Golgi, a célula armazena substâncias, transforma produtos de secreção, empacota em vesículas, organiza vesículas e envia e remete essas vesículas para onde elas precisam ir, para onde esses materiais precisam ser encaminhados. Um exemplo do que o Golgi faz são as próprias proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso. O Golgi recebe essas proteínas vindas em vesículas encaminhadas pelo retículo. Essas vesículas se aderem à face cis do Golgi, passam pelas cisternas do Golgi sofrendo processamento e endereçamento e depois vão brotar vesículas que contêm essas proteínas da face trans do Golgi. Então, as substâncias que vão ser armazenadas, modificadas e endereçadas no Golgi chegam a essa organela pela face cis e saem dessa organela pela face trans. O que brota também da face trans do Golgi são os lisossomos. Os lisossomos são pequenas vesículas lotadas, repletas de enzimas digestivas. Os lisossomos se fundem, por exemplo, com endossomos, com vesículas que se formaram quando a célula adquiriu material por endocitose. E essas enzimas vão então digerir esse material para que a célula possa reaproveitá-los. A via de digestão intracelular está ilustrada no material de vocês. Deem uma olhadinha lá. A última organela que a gente ficou de falar hoje foram as mitocôndrias. As mitocôndrias já são conhecidas nossas, porque nós já vimos como uma célula obtém energia metabólica na forma de ATP em outras unidades de estudo. Nós já sabemos
que as mitocôndrias são organelas de membrana dupla. A estrutura das mitocôndrias tem uma membrana externa, um espaço intermembranas, uma membrana interna preenchida por uma matriz mitocondrial. Essa estrutura é muito importante para a gente pensar onde ocorrem as etapas do metabolismo nesses compartimentos e subcompartimentos da mitocôndria. Nas células que têm um metabolismo muito acelerado, células de atividade intensa, por exemplo, os cardiomiócitos, nessas células são encontradas inúmeras mitocôndrias. As mitocôndrias têm um DNA, um conjunto de genes mitocondriais que tem funcionamento independente do genoma nuclear. É nas mitocôndrias que as etapas do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa ocorrem. Isso a gente já viu na nossa etapa de estudo sobre metabolismo. Hoje o que eu queria revisar era isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas aulas. Hoje é o fim da nossa revisão de Biologia Geral para a nossa primeira prova. Na próxima aula já teremos matéria nova. Obrigada, até a próxima. Tchau!